Daisy, Daisy, give me your answer true. I'm half crazy, all for the love of you. E aí rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem, novo vídeo, e eu imagino que você já tenha ouvido falar desse vírus de computador aqui. Uma galera recentemente já fez vídeo dele detonando com computadores. Por isso, hoje eu queria falar sobre esse macaquinho roxo, também conhecido como Bunsy Buddy, e a história bizarramente interessante de como esse vírus de computador conseguiu alterar o rumo que a internet estava tomando, além de mudar a visão que muitos tinham sobre o que era seguro e o que não era. Mas antes disso, esse vídeo tá sendo patrocinado, então vou conseguir almoçar todos os dias esse mês! Muitas pessoas têm me perguntado sobre como eu consigo ter tanta agilidade na minha edição, a ponto de postar vídeos todos os dias. E o meu primeiro patrocinador lindinho é um dos principais programas que eu uso para alcançar essa minha proposta maluca de vídeos diários, e ele seria o Wondershare Filmora. Esse sim é um editor de vídeos extremamente leve que funciona muito bem pra mim e eu tenho certeza de que vai funcionar pra você também. Ainda mais agora que ele teve uma atualização onde o Wondershare Filmora 10 tá com uma interface prática pra caramba e facinha de aprender a usar. Sério, ele é perfeito pra quem tá começando e ajuda demais até as pessoas mais experientes, e se liga só em como ele é fácil. Pelo que parece, tem uma galera que não é fã de máscara, então eu vou colocar a máscara pra esse cara aqui usar com a edição usando a função de motion track do Filmora. É só colocar o quadradinho da função, a imagem e pronto, ela já vai acompanhar a cara do humano. Olha que legal e fácil que é esse negócio. E tem o fato sensacional de que tem para iOS e Android também. Tá aí na descrição, baixa agora. Agora, voltando pro vírus, depois dessa recomendação sensacional, como a maioria de vocês sabe, eu sou formado em engenharia mecânica. Então, a minha área não é tão focada assim em programação, mas ainda assim eu tenho alguma noção e até que sei fazer algumas coisinhas básicas. Mas o que eu sei é que tem algumas coisas que aconteceram ao longo desses anos da internet que realmente mudaram o rumo que as coisas estavam tomando, e uma dessas coisas com certeza foram os assistentes virtuais. Talvez pareça algo bobo hoje em dia, mas pra época era uma coisa fenomenal. Era algo um tanto quanto diferente, inovador e chamativo, ainda mais porque nas antigas computadores não eram tão focados em jogos e coisas do tipo, mas bem mais em trabalho, o que fez com que grande parte das coisas da época fossem produzidas na intenção de auxiliar isso. Alguns dos assistentes que você tem mais chance de se lembrar, mesmo que vagamente, seria por exemplo esse clipe aqui ou esse cachorrinho do Windows, que por mais que muitos não se lembrem exatamente, talvez tenham uma vaga lembrança de ter visto isso em algum lugar, e foram esses assistentes que levaram a própria Siri do iOS que temos hoje em dia. Acontece que na década de 90, quando os sistemas operacionais ainda estavam em desenvolvimento, criaram esses assistentes para cobrirem algumas funções, que convenhamos, elas têm sim uma aparência bem amigável e até que bonitinha, além de serem diferenciadas em relação ao que tinha na época. Mas é aquilo, quando surge alguma coisa pro bem, muitas vezes algumas pessoas começam a pensar em formas de usar isso pro mal. E duas dessas pessoas foram os criadores desse macaquinho roxo, chamado de Bunsy Buddy. Seus nomes eram Jay e Joy, dois programadores em busca de desenvolver algum projeto que tornasse eles muito ricos. A uma primeira vista, esse bichinho parecia ser muito legal e amigável, quer dizer, olha só pra ele, é um macaquinho e é um macaquinho roxo, com um sorriso. E sério, ele era de graça, contava piadas, dizia curiosidades, gerenciava downloads, cantava músicas. Ele parecia ser simplesmente um assistente divertidinho e fofo que ajudava todo mundo com pesquisas online e mais nada além disso. Assim, tirando alguns bugs entre aspas, onde tinha hora que ele aparecia do nada na tela pra encher o saco, ele ainda assim era o assistente que mais divertia a galera, o que dava pra ele um charme bastante atrativo e curioso, principalmente por ser uma novidade pra época. Sem falar que ele não era algo totalmente sem lógica, ele tinha alguma programação por trás que permitia que ele aprendesse com o usuário sobre os seus gostos e se adequava de uma forma até que bem customizada para cada um dos usuários. Mas aí que tá, lembra que eu disse que esse programinha era grátis? Como eu já disse também, ele não era um simples programinha, mas um vírus. E não é à toa que ele ficou conhecido por toda a sua gentileza, afinal ele tinha todas aquelas
funcionalidades de macaquinho legal que te ajuda e conta piadas, mas o outro lado da moeda, quando você olhava, percebia que era bem tenebroso. Primeiro, a gente tem a questão de que conforme você navegava na internet, ele coletava todas as informações de por onde você passava para que fossem vendidas para empresas, algo bem parecido com os cookies de hoje em dia. A questão é que não era como se você tivesse dado a autorização para ele vender esses dados, onde com os dados as empresas criavam anúncios específicos e direcionados para quem estava usando o computador. E olha que interessante, ele mudava a página inicial do navegador sem autorização também, sendo que nessa página ele colocava os outros produtos dos desenvolvedores. Com certeza não era uma coisa ética ou carismática de se fazer ou qualquer coisa do tipo. Um outro detalhe, ele tinha uma forma para resolver aqueles bugzinhos que podem aparecer na tela dependendo do que você fizer ou se tiver algum vírus no seu computador. Acontece que ele sugeria um programa pago que resolvia esse tipo de problema, mas aí que tá. Quem criava esses avisos chatos de bug que apareciam na tela era ele mesmo? E o programa que resolvia isso por $50 por ano era dos desenvolvedores do programa? Era simplesmente o esquema perfeito? E é óbvio, né? Não parava por aí. Se você tentasse desinstalar ele, ele até que sumia sim, mas em partes. Depois de desinstalado, ele deixava no seu computador um presentinho que, servia para roubar dados do usuário, assim como o próprio Bunsy Buddy. Sem falar no spyware que ele instalava sem nenhum tipo de permissão no Windows, só para ferrar um pouco mais com a vida de quem baixasse esse macaquinho. E o mais grave de tudo para mim acontecia no momento em que a pessoa fazia o cadastro para usar ele, onde esse programinha coletava ainda mais dados e coisas bem específicas, tipo o endereço, o nome da pessoa, o e-mail e todo tipo de coisa. Tem quem diga inclusive que tinham versões que chegavam a coletar os dados do cartão bancário da pessoa. E tenha em mente sempre que a gente está falando do começo dos anos 2000 aqui. Então não era como se grande parte das pessoas soubessem da possibilidade de hackers, vazamento de informação e coisas do tipo. Para elas, tudo ficava ali simplesmente salvo no computador e era isso. As pessoas caíam no golpe desse vírus sem saber, achando que era só mais uma coisa fofa e padrão que estava acontecendo em todos os computadores de uma forma bem natural. Então, esse macaquinho não era tão útil assim. Na verdade, a maior utilidade dele era resolver os próprios problemas que ele criava enquanto roubava dados e tentava vender o máximo de coisas para os usuários para consertar as coisas que ele mesmo fazia. Quando os desenvolvedores foram descobertos, eles foram multados. E você lembra daqueles dados sendo pedidos? Então, não tinha restrição de idade e nada avisando sobre isso, ou seja, eles pegavam informações de adultos, mas também de menores de idade e incluindo várias e várias crianças nisso, o que obviamente é proibido. Então só nisso tiveram que arcar com uma multa de $75 mil. Agora a outra multa que levaram foi ainda mais pesada. Os criadores do macaquinho fofo foram multados em $5 para cada caixinha de bug falsa que o programa gerou, o que resultou em uma multinha de $1,5 bilhões. E é claro que não teria nem como pagar isso, então acabaram negociando e diminuindo para $170 mil, já que o intuito principal dessa multa era fazer com que os desenvolvedores dessem um jeito de limpar a bagunça que tinham causado no computador de milhares de pessoas. Essas multas acabaram com a imagem desse programa, o que fez com que geral fosse parando de usar e o servidor fosse desligado. E o Bunsy Buddy, apesar de tudo isso, não foi esquecido, tornaram ele um meme bem viral. Entendeu? Meme viral, Gabi Piadas. O negócio é que tornaram esse vírus um meme com vídeos onde tentam destruir computadores e fazer várias coisas do tipo, usando esse vírus quase 2 décadas depois. No mínimo interessante. Estou certo ou estou certo? Eu achei a história desse vírus bastante curiosa, quer dizer, parecia ser só um programinha inofensivo e inocente, mas que do nada mostrava suas garras e... que garras! Esse vírus tinha a capacidade desde encher o saco até tirar muito dinheiro das pessoas sem elas nem perceberem, além de realmente conseguir ferrar com seu computador. E isso porque
tudo era novo e tava só começando naquela época. E com certeza ele teve um enorme papel para que acelerasse essa coisa de alertar todo mundo para que tomem mais cuidado com onde colocam as suas informações, para que elas não acabem sendo vazadas ou qualquer coisa do tipo. E provavelmente esse vírus não vai funcionar hoje em dia, mesmo sendo facilmente encontrado, e isso porque os servidores que hospedavam ele foram todos derrubados. Mas, sério, não baixe esse treco pra testar não, a não ser que você saiba muito bem o que você tá fazendo. Baixar isso seria burrice e loucura, já que você ia estar arriscando dados pra algum desenvolvedor maluco que tenha recriado essa praga aí. Então fica a crítica aí pra essa galera maldosa e só relembrando, vai lá liberar sua imaginação com o Wondershare Filmora 10. E não se esqueça de clicar no link da descrição e se inscrever no canal da Filmora pra ter dicas de mais edição. Sério, vai me ajudar demais. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo. Daisy, give me your answer true. I'm half crazy, all for the love of you.